Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. O escritor Nietzsche, o filósofo Nietzsche, o poeta Nietzsche, dizia que o homem é um poeta que é decifrador de enigmas e construtor de acasos. Por acaso eu vou falar nesse tema, porque eu tinha pensado em um outro, mas hoje de manhã cedo alguém me mandou uma mensagem que me remeteu a esse tema que eu vou falar agora. E decifrador de enigma, porque o que eu vou falar agora é um enigma nos dois sentidos, porque a maioria que não seja profissional da área usa essas expressões de forma não técnica, obviamente, e equivocada a maioria das vezes. E enigma, para mim, que vou falar em pouco tempo de algo que é extremamente complexo, até para nós profissionais da área. Nessa série que eu estou fazendo ultimamente, que eu estou me aventurando pelo mundo psicótico, eu tenho falado de ideias delirantes ou delírios e tenho falado de alucinações, quando me referi aos quadros psicóticos. Toquei de leve nessa coisa, mas hoje eu vou me deter mais um pouco. Regra geral, as pessoas confundem essas duas coisas. E mesmo na área psi, nem sempre é fácil nós separarmos isso. Então vamos ver se nós conseguimos, nesse enigma que é falar em pouco tempo de um assunto extremamente complexo, se nós conseguimos passar alguma luz sobre isso, e como eu venho encerrando todos os vídeos, lançando dúvidas sobre os próprios conceitos que as pessoas tenham. Colocada de uma forma mais clara. O que for queixa referente aos sentidos, visão, audição, olfato, paladar, tato, sensação de bem-estar interno, sensação de movimento, o que for referente a isso, a patologia disso, ou seja, algo que acontece do ponto de vista psiquiátrico nos sentidos, nós chamamos de alucinação. Delírio, ou ideia delirante, ou pensamento delirante, se refere ao juízo, ao pensamento. Então vamos separar em dois terrenos. Eu sei pertence ao delírio. Eu sinto pertence à alucinação. E o que é que nós chamamos de alucinação? Todas as pessoas já tiveram, estando numa linha de trem, por exemplo, olhando para frente e ver as paralelas se encontrando no infinito. Isso é uma ilusão óptica. Ilusão é a presença do objeto, mas que nós percebemos de forma deturpada. Alucinação é uma percepção que é sentida como real pela pessoa, mas que o objeto gerador dessa percepção não está ali, é interno. Mas para a pessoa que sente alucinação, a vivência é completa como se fosse a percepção com o objeto presente. Essa é uma diferença importante. Ilusão se refere à presença de um objeto com uma percepção deformada. Há ilusões de óticas, ilusões de sentidos e as ilusões provocadas pelo estado de espírito. Existe uma expressão antiga que diz: quem ama o feio, bonito lhe parece. O que isso significa? Que a presença do estado de espírito favorável faz com que a minha percepção visual de uma determinada pessoa seja modificada em relação a outra. Isso, na área psicopatológica, nós chamamos com o nome técnico de catatimia. É quando o estado de espírito da gente interfere na percepção. Daí porque
disse que testemunhas oculares não falam a verdade, porque elas falam a verdade que elas veem. E a verdade que elas veem é por meio de um filtro. O filtro é o estado emocional que ela está, são os conceitos que ela tem também. Como a nossa percepção ela é construída não como uma fotografia da realidade, mas como uma construção sobre a realidade, porque toda a nossa percepção do mundo, toda ela, em todos os sentidos, com todos os sentidos, nós percebemos com alguns microsegundos, milissegundos de defasagem. Então nós estamos sempre vendo o passado. Nós estamos sempre ouvindo, percebendo o passado, ainda que seja por milésimos, micronésimos de segundo. Por quê? Porque a nossa percepção não é uma fotografia da realidade. Eu juro que vi, não é verdade. Eu posso dizer, eu vi o que eu vi. Eu vi o que eu consegui enxergar. Por quê? Porque vamos pegar a percepção visual, que é a mais fácil da gente definir. Quando eu olho para ali atrás, Tom, eu olho e digo, é um quadro de Salvador Dalí chamado A Rosa Meditativa. Eu não percebo como partes separadas, eu percebo como um todo. Outra pessoa olhando que não conhece a obra de Salvador Dalí vai perceber outra coisa. É um quadro como uma flor. Outra pessoa que não conheça a flor, que não tenha esse conhecimento do objeto chamado flor, vai dizer que é algo que tem uma forma reta, mas que tem algo vermelho no centro. Alguém que não tem o conhecimento da cor vermelha vai definir de outro jeito. Ou seja, toda a nossa percepção, não sendo uma fotografia da realidade, ela depende que os nossos sentidos estejam íntegros. Portanto, uma pessoa que não tem um determinado sentido, ela não tem aquela percepção. Ela precisa da integridade dos sentidos. Ela precisa de conceitos de natureza cultural. Por exemplo, quando eu digo aquilo é um quadro, a palavra quadro se remete a uma experiência cultural que eu aprendi, que eu chamo uma obra de arte, quando está emoldurada, de quadro. Quando eu digo que é de Salvador Dalí, eu estou acrescentando uma informação cultural. Então a minha percepção depende da minha visão estar íntegra ali, depende de alguns de complementos culturais que se acrescem para formar a minha percepção. E a terceira coisa é o estado afetivo com que eu olho, com que eu vejo esse quadro. Como eu gosto, tanto que ele está no meu consultório, então eu acho esse quadro bonito. Então, a fala completa é um quadro de Salvador Dalí que eu acho lindo. Ela não é uma fotografia da realidade. Uma outra pessoa qualquer poderia dizer uma coisa completamente diferente disso. Bastaria que não tivesse as informações do patrimônio cultural que existe, que tivesse outras informações, ou que não conhecesse o objeto em si. Não sei o que é isso. Então, toda a nossa percepção, ela não é real. Ela é uma construção sobre algo que existe fora da gente. Isso é uma frase que eu estou dizendo que pode parecer curiosa, mas nós nunca vemos a realidade. Nós nunca percebemos a realidade. Nós construímos uma percepção sobre a realidade. Por isso que garantir ser obstinado, ser radical, ser frontal, alguma coisa extremamente radical, significa uma pessoa que não está percebendo que aquilo é só um recorte que ele tem. Outras pessoas terão outros recortes. Então, a percepção comum já é uma construção sobre a realidade. Não é uma fotografia, em todos os sentidos nossos. E o que é alucinação? É quando, do ponto de vista psicopatológico, a pessoa
tem a percepção, mas não tem o objeto. Ou seja, é como se, vou usar a percepção visual que fica mais fácil. É como se eu dissesse aqui, tem um quadro de Salvador Dalí ali atrás, e vocês olhando de fora, como vocês estão vendo, vocês dissessem, mas Tom tá ficando doido. Como é que ele disse que tem um quadro? Não tem quadro nenhum ali. Se fosse uma alucinação visual, ela teria para mim todos os caracteres de uma percepção real, tal como vocês estão tendo agora vendo o quadro. A única diferença é que eu perceberia uma criação mental minha e as outras pessoas veriam que a minha criação mental não bate com a percepção deles. Então, a alucinação é uma percepção completa, por isso que não faz sentido para um indivíduo verdadeiramente como uma alucinação dizer-se para ele que aquilo é falso. É como uma pessoa dizer aqui para alguém que esteja assistindo esse vídeo eventualmente, dizer, mas o que é que você está assistindo? Não é Tom falando. Não, mas não tem ninguém falando aí. E vocês continuam me ouvindo e me vendo. Como é que vocês iam reagir a isso caso alguém dissesse que o que vocês estão ouvindo e vendo não é verdade? É assim que se comporta um indivíduo que tem um comportamento alucinatório. Para ele, a percepção é integralmente igual à percepção comum. Vamos voltar para a psiquiatria. Regra geral, as pessoas, quando pensam em psiquiatria, pensam em alucinações visuais. Vê vulto, vê coisa. Na maior parte das vezes, quase que nós podemos dizer que na grande maioria das vezes, as alucinações mais importantes do ponto de vista psicopatológico para a psiquiatria, para as psicoses de natureza, as psicoses que nós lidamos, são as de natureza auditiva e corporal. O que é uma alucinação que tem base corporal? Existe uma palavra que chama-se sinestesia, que é a sensação de bem-estar. Perguntar como eu estou. Eu estou ótimo. Essa sensação de bem-estar corporal que é inespecífica e que quando ela é contrariada a pessoa diz, rapaz, eu não estou legal. Essa expressão, não estou legal, passando a mão assim na barriga, não estou legal, significa que eu tenho uma sensação difusa de bem-estar ou mal-estar. Isso é sinestesia. Isso pode ter uma alucinação. A pessoa ter a sensação de que um órgão do corpo dele está se modificando ou está ausente, por exemplo. Eu sei que eu estou sentado aqui agora. Eu não preciso olhar para saber que estou sentado. A percepção de movimento e de posição pertence a um sentido. Esse sentido pode ter formas alucinatórias dele. Pessoas estarem deitadas e terem a nítida sensação de que elas estão voando, que estão se deslocando. Para ela, realmente ela está fazendo. Supõe-se que seja algo semelhante que tenha acontecido com as famosas histórias que a Inquisição cobrava das pessoas na Idade Média, nos autos de fé, as pessoas que voavam em vassoura. Como fazia parte de um cortejo ou de um contexto, se esperava que houvesse isso. É possível que houvesse pessoas que tinham comportamentos alucinatórios e tinham nitidamente a sensação de estar voando e podiam declarar isso. Essas alucinações, a de natureza corporal, de movimento e auditivas, elas têm uma importância maior na área esquizofrênica, na área das psicoses esquizofrênicas, por exemplo. As alucinações visuais, que são as mais comentadas no dia a dia, regra geral, remetem a quadros de natureza orgânica, não funcionais como são os outros quadros psiquiátricos. Hoje eu me dediquei, dentro desse decifrador de enigma e organizador e construtor de acasos, falar de alucinação. Eu vou voltar a esse tema e depois em delírio para nós procurarmos aprofundarmos um pouco dentro da complexidade, dentro da simplicidade, essa imensa complexidade. Tomara que haja sido útil para vocês. Tchau.